paz, Senhor Jesus. Aqui estou, Senhor Jesus, neste momento, abrindo esse momento de oração com muita alegria para que a gente possa, Senhor, estar cada vez mais presente contigo, meu Pai. Como é tão bom estar aqui conosco nesse momento, meu Pai. Eu te agradeço imensamente por essa oportunidade de estar aqui, agradecendo, Pai, a tua palavra, Pai, agradecendo, Senhor Jesus Cristo, Pai, a tua presença sobre nós. Nesse momento, Senhor, eu clamo, Pai, Espírito Santo, ser conosco. Orienta-nos, Senhor, todas as palavras que estamos aqui nesse momento, orando, Pai, trazendo a paz, trazendo a alegria, trazendo esperança, Senhor Jesus. Que essas palavras sejam, Senhor Jesus, alimento, meu Pai, para nossas vidas, meu Pai. Nos dai, Senhor, a direção, nos concede, Pai, nesse momento, Senhor Jesus, a permissão, Senhor Jesus Cristo, que possamos, Senhor Jesus, falar do teu amor, Senhor Jesus, falar da tua bondade, Pai do céu, de tudo que é bom, tudo que é bom, tudo que é agradável, meu Pai, porque é tão bom estar na tua presença, meu Pai do céu. É o momento mais especial, meu Pai, que eu sinto, que é esse momento que eu estou aqui, Senhor Jesus, orando, clamando pelo teu socorro, pelas vidas, meu Pai. Senhor Jesus, Senhor Deus do céu, é um momento de paz, é um momento de alegria, meu Pai, de estar te servindo, Senhor Jesus. Senhor, como é bom seguir o teu chamado, a tua palavra, Senhor Deus do céu. Como tu fizeste, Senhor Jesus, Pai querido, Pai amado, meu Pai. Ó, Senhor Jesus, como tu fizeste com Abraão, meu Pai. Ó, quanto que ele tinha aquele amor a ti, meu Pai do céu. Ó, a confiança, Senhor Jesus. Traz o Senhor Jesus essa confiança, traz o Senhor Jesus essa alegria, meu Pai, de sentir a tua presença, meu Pai. Ah, ó Senhor Jesus, como é bom estar contigo, meu Pai. Senhor, nos orienta, meu Pai, a esse momento especial de oração, meu Pai, esse momento de estar orando, porque a tua palavra, Pai, ela é perfeita, meu Pai. A tua palavra, Senhor Jesus, nos traz, Senhor Jesus, bênçãos sem medidas, meu Pai. Conforme está na tua palavra, lá em Efésios 1:3, meu Pai, que o Senhor já nos deu todas sortes de bens espirituais. Traz sobre nós agora, meu Pai, as estratégias, Pai, as estratégias de paz, estratégias de executar as tuas bênçãos aqui para ajudar as vidas, Senhor, edificar vidas, construir, Senhor Jesus, o teu amor, para que as pessoas possam, Senhor, entender a tua presença, meu Pai, que elas possam aprender, meu Pai, a estar em contato contigo, Pai, pela oração. Como é bom, Senhor Jesus. Ó, Senhor, eu contemplo, Pai, a tua presença. Ah, ó, Senhor Deus, em todos os cantos, Senhor Jesus. Tu és aquele onipresente, só és tu mesmo, Senhor Jesus. Só, Senhor Jesus, tu és onipresente, meu Pai. Ó, Senhor Deus do céu, criou os céus, criou tudo, Senhor. Tudo é bom, meu Pai, tudo, Senhor Jesus, vem de ti. Por isso agora, meu Pai querido, entra nesse momento conosco aqui, meu Pai, trazendo, meu Pai do céu, esta fortaleza, esta alegria, meu Pai, para as pessoas que estão nos ouvindo, meu Pai, que elas possam, Senhor Jesus, sentir que são amadas e queridas, meu Pai. Meu Deus, eu clamo agora, Senhor Jesus. Ó, Senhor Deus, como é bom, meu Pai, estar na tua presença, clamando, Pai, pelo teu socorro, pela tua proteção, Senhor Jesus, pelos livramentos, Senhor. Eu te agradeço imensamente. Quantos livramentos o Senhor tem me dado, Pai, e que também possa dar esse livramento, Senhor Jesus, a todos que estão nos ouvindo, que eles possam sentir o teu sobrenatural, meu Pai querido, meu Pai, o sobrenatural que vem de ti, acolhendo, ó Senhor Jesus, protegendo. Senhor Jesus, é tão bom saber que temos a tua proteção, meu Pai. Senhor Deus do céu, Pai querido, é amável, é agradável demais saber que o Senhor está conosco. Tu és o Rei dos Reis, Senhor, aquele que nos protege, aquele que tem a chave do céu, a chave de abrir e fechar. Tu és aquele que tem, Senhor Jesus, aquele que realmente tem a governança sobre nossas vidas, Senhor. Por isso agora, meu Pai, manifeste tua presença, meu Pai querido, meu Pai amado, que cada um de nós possamos sentir o teu amor, sentir o teu calor, a tua paz dentro de nós, meu Pai. Como é bom, meu Pai,
Ó Senhor Jesus, eu contemplo, cada vez que eu oro, eu fico contemplando o amor que vem de Ti, meu Pai, o amor pelas vidas, meu Pai, que elas possam Te conhecer, meu Pai, de andar contigo, meu Pai. Em nome de Jesus, como Jó, meu Pai, ele falava que ele te conhecia agora de andar contigo, meu Pai. Eu também falo isso, meu Pai, porque quantas coisas que eu tenho feito, meu Pai, quantas situações, quantos livramentos, meu Pai. Eu clamo agora, meu Pai querido, com toda alegria, meu Pai, com toda paz, pedindo, meu Pai, sobre a vida, meu Pai, de cada um. Intercede com o teu amor, meu Pai do céu todo-poderoso. Entra, Senhor Jesus, com a tua providência, com os suprimentos, com a saúde, ó Pai amado, com as soluções dos conflitos, Senhor. Tira, Senhor Jesus, o coração das pessoas, aqueles com o coração competitivo e negativo, tira deles, Senhor Jesus. Mostra para eles a trajetória do amor, meu Pai, que vem de ti, meu Pai. Mostra, Senhor Jesus, o quanto é bom, Senhor, o quanto é agradável estar contigo, meu Pai, Senhor Deus. Ó, meu Pai querido. Senhor, entra agora, Senhor, nos lares, meu Pai. Entra, Senhor Jesus, no coração dos pais, no coração dos filhos, meu Pai. Ó, dos casais, que eles possam sentir verdadeiramente o teu amor. Pai, em nome de Jesus, eu agora te peço, Senhor, porque tu és verdadeiramente, meu Pai, aquele que está conosco, que nunca nos abandona, meu Pai. Ó, Senhor Jesus. Senhor Deus, nos faz, Senhor, andar, Senhor, em tua raiz, Senhor, sempre, Senhor Jesus, andar contigo, meu Pai, sejam realmente genuínos com o teu amor, meu Pai, que possamos, meu Pai do céu, estar experimentando aquilo que vem de ti, meu Pai, as orientações, meu Pai, que o Senhor possa nos colocar no amor, porque quando estamos em amor, Senhor, nós perdoamos, nós sentimos a paz. Senhor, faz com que as pessoas, Senhor, se sintam, Pai, em paz. Perdoa, Senhor Jesus, o coração delas, o coração amargo, o coração duro. Tira, Senhor, das pessoas, meu Pai. Tira delas, Senhor, esses pensamentos de vingança, de raiva. Tira, Senhor Jesus. Coloca o teu amor. Oh, Senhor, livra, Senhor Jesus. Livra dos assaltos, das balas perdidas, meu Pai do céu. Livra, Senhor, dá livramentos, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, agora nesse momento, meu Pai, eu clamo para as pessoas que estão morando em situações de risco, meu Pai, essas chuvas, tudo, Senhor, dá-lhe forças para que possam, Senhor, aceitar, Senhor Deus do céu, um novo espaço, Senhor, que elas possam, Senhor Jesus Cristo, ser acolhidas, meu Pai. Senhor, ora agora, meu Pai, pelas autoridades que possam providenciar, locais, moradias adequadas para essas pessoas, meu Pai. Em teu santo nome, meu Pai, eu te peço, meu Pai, Senhor Jesus, manifesta tua presença, meu Pai. Nos dai, Senhor, a satisfação de viver com alegria, de viver contigo, meu Pai. O quanto é bom, meu Pai. Senhor, visita agora essas pessoas que estão aí sofrendo, Senhor, por falta de suprimentos, que elas possam entender que o suprimento vem de Ti, meu Pai. Que elas possam despertar, meu Pai, a alegria de orar, a alegria de clamar, Senhor Jesus Cristo, a Ti, meu Pai, de estar juntinho de Ti, meu Pai, meu Deus, em Teu santo nome, Senhor, nos livra do sistema, das coisas que são, Senhor Deus do céu, das coisas que nos deixam, Pai, aprisionados, nos dai, Senhor Jesus, a liberdade de viver o Teu amor, a Tua alegria, meu Pai, Senhor Deus, Tu nos criou, Senhor Deus do céu, para vivermos em alegria, em abundância de vida, meu Pai, por isso agora, tira, Senhor Jesus, dos corações, meu Pai, todos os sentimentos que não vêm de Ti, meu Pai, todas as atitudes, meu Pai, coloca, Senhor Jesus, o coração dessas pessoas, meu Pai, a Tua paz, meu Pai, tira, Senhor Jesus, as, os pensamentos, Pai do céu, Senhor, de prejudicar os outros, meu Pai, livra, Senhor Jesus, faz com que as pessoas, meu Pai, que elas possam se sentir amadas e queridas por Ti, meu Pai, mostra, Senhor, o verdadeiro caminho, o caminho que é a Tua luz, meu Pai, só Tu, Senhor Jesus, pode trazer, meu Pai, o verdadeiro caminho da luz, meu Pai, nos orienta, nos dá a direção, meu Pai querido, Senhor Deus, Tu és tão maravilhoso, Tu és tremendo, meu Pai. Por isso agora, meu Pai do céu, eu te agradeço, Pai, imensamente, meu Pai.
por estar aqui orando pelas vidas, meu Pai. Edifica as pessoas que ainda não te conhecem, edifica as pessoas que estão na frente do seu trabalho, do nosso trabalho, da obra, Senhor. Visita, Pai, cuida do Bispo Betão, de sua família, Senhor, de cada um dos oficiais, de cada uma das pessoas que estão, Senhor Jesus Cristo, Pai amado, cuidando, Senhor Deus do céu, da tua obra, faz com que elas se sintam, Pai, em paz, com que elas se sintam amadas e queridas na construção desse verdadeiro amor, meu Pai. Senhor Deus do céu, nos protege, meu Pai. Entra, Senhor Jesus, com o teu clamor, com o teu amor, com a tua paz, com a tua alegria, nos dando graça, Senhor Jesus. Senhor Deus do céu, faz, Senhor Jesus, sentirmos agraciados pelo teu amor, Senhor, a tua imagem, Senhor Jesus, que é tão grande, tão perfeita, faz com que as pessoas olhem para nós e sintam, Senhor Jesus, a identidade do teu amor em nós, que o Senhor seja a nossa identidade de amor, de nossa palavra, sejam, Senhor, palavras de sim, não, palavras de confiança, palavras, Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente, Pai, de confiança, que possa, Senhor, trazer nas pessoas a alegria de estar conosco, Senhor, de falar do teu amor. Ó, Pai querido, como é bom estar na tua presença, eu contemplo sempre, meu Pai. E oro agora, Senhor, por as pessoas que estão nos hospitais, verdadeiramente, eu oro sempre, meu Pai, pedindo, Pai, alívio das dores, cuida delas, Senhor, cuida dos médicos, cuida, Senhor, dos enfermeiros que ali estão, cuida, Senhor, abençoa, Senhor Jesus, essas pessoas, meu Pai. Ó Deus do céu, os enfermeiros, os cuidadores, as pessoas todas que cuidam da área de saúde, meu Pai, todos os profissionais, que eles, Pai do céu, estão ali sempre, Pai, acolhendo aquelas pessoas com suas dores, cuida delas, Senhor, dá-lhe força, dá-lhe paciência, Senhor, agora eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, visita o coração daquelas pessoas que querem estar contigo, mas elas se sentem impedidas, meu Pai, tira todos os impedimentos, meu Pai, daquelas pessoas que querem, Pai, que desejam estar contigo, e elas não conseguem, porque há algum impedimento, tira esses impedimentos, meu Pai, que elas possam te servir com alegria, te servir com paz, que elas possam se achegar a Ti, meu Pai. Salva, Senhor, ó Senhor Jesus, que elas possam Te conhecer e andar contigo, meu Pai. Pai querido, traz o sobrenatural, traz, Senhor Jesus, a tua alegria. Eu te agradeço imensamente, meu Pai, por esse momento. Cuida de cada um, eu te agradeço imensamente, meu Pai. Em nome de Jesus, entrego em tuas mãos a vida de todos que aqui estão ouvindo a nossa rádio. Em nome de Jesus, amém. O amor de Deus em primeiro lugar. Primeiro lugar. Aproveite agora para baixar o aplicativo da Rádio Vinhedo Web, a rádio web da Igreja Sem Placa. Com 24 horas de programação para você crescer em fé. É fácil, é rápido e edificador. Estamos aqui para falar de MEX, Mentoria Executiva. A Mentoria Executiva é uma plataforma poderosa de cursos e você pode acessar por mexconsultoria.com.br. Também no link da bio do BP Betão no Instagram. Mex Consultoria com BR traz a você cursos de hebraico, a língua de Deus, a língua original, para você poder enxergar a Bíblia colorida. Também tem o curso de neurociência, a neurociência aplicada à espiritualidade. Também a Bíblia que você nunca viu, revelações, mais de 5.000 revelações de todos os capítulos da Bíblia. Essa você não esperava e você vai ter tudo isso à sua mão. MEX, Mentoria Executiva, tudo que você precisa para o seu próximo passo. MEX, você acessa, MEX, você confia, MEX, você maximiza. Vem comigo, vem. Shalom Adonai. Bom dia, glória a Deus, glória a Deus. Estamos começando mais um programa Bom Dia Hoje, nessa sexta-feira, dia 16 de janeiro.
E glória a Deus pela tua vida, glória a Deus você que se conecta com essa rádio, glória a Deus por você que se conecta nessa frequência, nessa transmissão. E nós estamos realmente nesse ano falando sobre a marca da trajetória quântica da noiva. Existe uma trajetória, que nessa trajetória existem as conexões necessárias para que em cada ciclo possa ser gerado o testemunho do Senhor. E glória a Deus por isso, porque nesse ano nós vamos ver aí, semana a semana, todo o livro de João, depois também o livro de Atos, completando ali pela marca do nosso jubileu. Então, que você possa abrir o teu espírito, não só no dia de hoje, mas para que você possa abrir o teu espírito para viver a palavra do Senhor no teu espírito. E glória a Deus, porque nós estamos nessa sexta-feira, hoje falando realmente sexta-feira, a marca da realidade energética. Durante todos os anos, desde 2021, do Fundamento Apostólico, a gente teve ali 2022 a marca da concordância, 2023 a marca da manifestação do reino, 2024 nós tivemos aí Sião, a marca de 2025, realmente a questão da preparação da noiva, e realmente nesse ano de 2026, falando da trajetória quântica da noiva. E em cada um desses anos nós tivemos marcas de dinâmicas da palavra, e realmente nesse ano a dinâmica que nós estamos declarando, profetizando nas sextas-feiras é a marca da realidade energética. Existe uma realidade, existe a marca de uma realidade, e glória a Deus por isso, que justamente nós estava discutindo esses dias, debatendo, na verdade, com algumas pessoas, e a gente estava falando sobre o que é realidade. E eu falei, realidade é a linguagem da qual o invisível se torna visível, ou realidade é a linguagem pela qual o invisível se torna visível. E aí, o que é legal entender disso? O que é legal? Ó, minha caneca com o símbolo hebraico, fazendo propaganda aí. Não é a caneca do Hebraico Revelado, mas fica aí o convite para você se inscrever lá no canal do Hebraico Revelado. Muita coisa boa está sendo publicada nas redes sociais a respeito disso. Ali o curso com o Bispo Betão. E glória a Deus pela tua vida. Faça o curso do Hebraico Revelado. Veja os vídeos que tem lá. Você vai ser muito edificado para entender o hebraico dentro de uma perspectiva, de uma dinâmica espiritual. Agora voltando aqui. Então, quando nós entendemos que realidade é a linguagem pela qual o invisível se torna visível, nós entendemos e nós compreendemos que aquilo que nós vemos, na verdade, é como se fosse um monte de letras, e nós precisamos encaixar elas para ler aquilo que de fato elas representam. Então, nós começamos a aprender a nos alfabetizar a fim de lermos a realidade. E realidade não é necessariamente o que os seus olhos físicos estão vendo, porque os seus olhos físicos, eles veem como se fosse um monte de letra, não necessariamente formam uma palavra, mas quando você enxerga como elas estão dispostas, e você começa a entender a disposição delas, cada uma numa sequência, você começa a ler todas as coisas. E eu tenho aprendido muito sobre isso. Nós estamos aí desenvolvendo um software voltado para a jurídica, e quando eu olho essa questão do código, do fonte, como é feito um software, um programa de computador, eu vejo muito disso. Nós criamos uma realidade a partir de uma sequência de letras e números e de símbolos que, ao serem interpretados ali de uma maneira correta, trazem à existência algo visual, uma coisa visível, física. Ou física não, no caso, uma coisa visível aos olhos. E eu fico pensando muito que a realidade é isso. É a maneira que o invisível tem de se tornar visível. Então, se o invisível está se tornando visível pela realidade, eu preciso interpretá-la. E qual é a maneira correta de eu ler todas as coisas? Eu devo ler pela lente, certo? Pensa que você tem um grande óculos, mas você precisa ler pela lente do Espírito. Por isso que Paulo, quando vai dizer sobre os judeus, falam que eles leem a lei de Moisés ainda com o véu. Ou seja, como você vai ler com o véu? O fato de existir um véu faz com que aquilo que você está lendo te aparente ainda. Você consegue ler a letra, mas você não consegue adentrar a camada real daquilo. Então Paulo fala em 1 de Coríntios lá que
o povo judeu lê a lei de Moisés, desculpa, 2 de Coríntios, que o povo judeu lê a lei de Moisés como quem usa um véu. E quem usa um véu é porque consegue ver só o que o olho físico consegue enxergar, mas não consegue entender a dimensão espiritual daquilo que está lendo. Por isso que a revelação é tirar o véu. Por isso que Apocalipse, que é o livro da revelação, é o ato de tirar o véu, é descortinar o véu, é enxergar as coisas como elas de fato o são. E dá para nós enxergarmos as coisas como elas de fato são quando nós enxergamos pela realidade do Espírito. Então que você nessa sexta-feira energética, você possa, da realidade energética, que você possa viver a realidade daquilo que as coisas são. E que você possa ser ajustado e alinhado na realidade daquilo que as coisas de fato o são. Então, que você possa abrir o teu espírito nessa sexta-feira e eu quero te convidar, pega esse link agora e manda esse link lá para 3 pessoas e que você possa profetizar ressurreição. Hoje, 16º dia do mês de janeiro desse ano de 2026, é tempo de nós profetizarmos ressurreição. Então, profetiza ressurreição, pega esse link e manda para 3 pessoas. E glória a Deus pelo dia de hoje. E hoje nós, nessa semana, estamos falando, né, dentro de uma marca de João, capítulo 2. Eu quero falar para você isso depois do louvor, mas eu quero que você tenha isso no teu espírito. Nessa semana nós estamos falando realmente a passagem em cima de João, capítulo 2, que é uma passagem muito profunda. É a passagem que dá início aos milagres de Jesus, ao ministério manifesto de Jesus, ou seja, ele começa a se expressar no mundo físico aquilo da realidade que ele carrega no seu espírito. E glória a Deus por isso, porque nós vamos ver hoje um pouquinho sobre isso, dessa realidade energética que traz a marca de uma verdadeira transformação. Porque de fato, só ele pode trazer uma transformação, ou o ser humano pode promover mudanças. E isso é bom. Por quê? Porque a mudança, ela faz com que você tenha de fato um resultado diferente, só que a mudança ela vive sempre no perigo de voltar ao estado anterior. Quando algo é mudado, existe a possibilidade de o anterior ser feito, ou seja, o estado anterior voltar. Eu quero pontuar 2 conceitos aqui quando eu falo mudança e transformação, só para nós diferenciarmos a ação daquilo que é a marca que vem do Espírito. Então, quando a gente fala de mudança, eu vou falar e tratar de um jeito que é aquilo que você pode mudar, mas aquilo tem a possibilidade de voltar a ser o anterior. E quando a gente fala de transformação, a essência ela muda, a origem muda. Ou seja, a ação pode ser a mesma, mas a natureza dela é outra, a motivação dela é outra. Por isso que quando nós nascemos de novo, ao nos encontrarmos com Jesus, ou na verdade ele nos encontrar e nós reconhecemos esse encontro, validarmos esse encontro, que aqui existe um grande debate, né, teológico, é eu encontro Jesus, Jesus me encontra, ele que veio atrás de mim porque eu era perdido, quando na verdade ele me encontra e eu valido esse encontro. E quando eu valido esse encontro, me abro para desfrutar a verdadeira vida e tudo aquilo que ela carrega em Cristo Jesus, porque ele é real, muito mais real que eu, e quando duas realidades se chocam, de fato quem permanece é a mais real, a mais verdadeira, e ele de fato é a nossa realidade. Ele é o nosso Cordeiro, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é o Cristo do Pai, ele é aquele que haveria de vir, ele é o Messias, ele é o prometido das nações, ele é o Santo de Israel, ele é aquele que era, que é e que há de vir, ele é aquele que carrega o seu ministério e a verdade do seu ministério, por causa que ele de fato ele se move numa vida indestrutível, e glória a Deus por isso. Ele mantém o seu ministério, ele mantém o seu sacerdócio por causa de uma vida indestrutível, e glória a Deus por isso. E glória a Deus que de fato ele é quem nos conduz à vida eterna, ele nos leva aos pastos verdejantes, ele é o nosso pastor e o bispo da nossa alma, ele é de fato
aquele que haveria de vir. João, o Evangelho de João vai dizer 7 vezes que aquilo que ele mesmo afirmou que ele é, a videira verdadeira, a porta das ovelhas, ele é aquilo que a palavra fala, a luz do mundo. Isso faz com que a gente não ande em trevas. Então, quando nós entendemos essas coisas, nós entendemos que na verdade nós validamos o encontro que ele mesmo promoveu para que nós o encontrássemos, reconhecêssemos, validássemos esse encontro e pudéssemos viver uma transformação da nossa natureza. E a partir de agora nós andamos na natureza divina de Cristo. Isso molda a forma como eu penso, porque agora eu não tenho meus pensamentos, apenas eu tenho o pensamento de Cristo. A mente de Cristo está em mim e eu respondo com essa mente. Eu não sinto agora meramente pelo impulso da minha carne, mas eu sinto por aquilo que é o sentimento divino de Cristo em mim, a fim de que eu me esvazie da minha alma, para que de fato aquilo que eu carrego no Espírito, tesouro depositado em vaso de barro, possa se manifestar, para que o poder da excelência seja sempre dele. Glória a Deus por isso. E glória a Deus por isso, porque nós tivemos aí também, né? Nós temos aí no capítulo 2, nós falamos no domingo, né? Nós temos a questão da marca do início do ministério, nós temos a marca de uma limpeza, que é a marca de um zelo. Tanto que a marca que nós vamos falar hoje, a Bíblia diz que Jesus, ele transforma na festa. Nós temos 2 cenários, nós temos a festa e nós temos o templo. E Jesus, na primeira marca, ele transforma a água em vinho, e água é uma coisa que aponta para o templo também, porque tem a ver com o sacerdócio, a questão da purificação, as talhas da purificação. E a gente vai perceber que aquilo que ele expressa num sinal dentro de um casamento é uma multidimensão daquilo que ele expressa depois dentro do templo. E justamente é sobre isso que nós vamos falar hoje, logo depois do louvor. Mas antes disso, eu quero falar para você a meditar em algumas coisas. Eu quero dizer para você, falando ali de algumas coisas sobre realidade ainda, né? Que às vezes a gente lê as escrituras e a gente não para extrair delas os tesouros ou as pérolas de valor que existem nas escrituras. Nós não nos alimentamos das escrituras como de fato elas se propõem a nos alimentarmos. Eu vejo muitas vezes, e às vezes eu passei por isso também, e talvez você esteja passando por isso também, que é olhar para as escrituras, buscar as escrituras, simplesmente ou meramente para você ter um pouco mais de conhecimento. Eu quero dizer para você, não se relacione com as escrituras apenas para você ter conhecimento nesse ano de 2026. Tome uma decisão na tua vida que de fato você tenha as escrituras como um alimento diário. Que fica aí um exercício para você, né? A gente às vezes fala assim, não consigo porque eu preciso levantar, me arrumar, tomar café e trabalhar. Tudo bem, mas eu quero que fique um exercício para você e que você possa pensar, né? Justamente sobre essa questão, porque que você possa colocar algo que não é uma... Fica aqui um conselho para você, que você não coloque isso como uma regra. Claro, biblicamente não é uma regra, não é um... Mas o ponto que eu quero dizer é, coloque algumas marcas de disciplina para a tua vida espiritual. Por exemplo, sem palavras, sem alimento. O que eu quero dizer para você aqui, coloque, nem que você leia um trecho das escrituras, nem que você leia um versículo a meditar, mas que você possa, antes de você tocar no seu café da manhã, que você coloque na tua mente a marca de um versículo. Às vezes a gente levanta e a primeira coisa que a gente faz é pegar o celular, olhar as mensagens do WhatsApp, ver no Instagram a atualização de seja lá o que for. A gente vê a rede social que a gente mais usa para ver seja lá o que for. Às vezes a gente está sentado na mesa do café com o celular na mão e a gente está tomando café, vendo alguma coisa no Instagram, vendo alguma coisa no WhatsApp. Então, eu quero te incentivar, você que tem a Bíblia Apostólica, fazer aqui um jabá da JFA. Né? Mas você que tem uma Bíblia no seu celular, mas se você não tem, baixa o aplicativo da Bíblia JFA e que você possa de fato acessá-lo e pegue um trecho, pegue um versículo, enquanto você toma café, leia esse versículo, leia esse trecho da Bíblia e medite. Coloque isso no teu espírito, dê alimento para o teu espírito, mas não tente não sair de casa, busque isso de maneira disciplinada, a não sair de casa sem você alimentar o teu espírito. Ore ao Senhor,
clame ao Senhor. Você não sabe as coisas que você vai enfrentar no teu dia, mas Deus já está nesse dia. Você não sabe como vai ser o teu dia, mas Deus já está nesse dia. Você não sabe as coisas que o inimigo tem tentado contra você, mas Deus já está nesse dia. O Senhor envia os seus anjos à frente. A Bíblia fala que os anjos são como servos ministradores que hão de servir aqueles que vão herdar a salvação. Eu e você somos aqueles que vão herdar a salvação. E o Senhor envia os seus anjos para nos auxiliar, para nos servir, para que justamente a expressão do testemunho do Senhor possa acontecer, que você possa ter no início do teu dia uma comunhão com o Espírito Santo, para que ele seja o teu consolador. E eu amo essa palavra consolador, porque ela em grego traz a ideia de esse consolo, ela traz a ideia de um treinador. Consolador é porque ele vai treinar, por isso que Jesus fala que ele nos não deixaria órfãos, ele não nos deixaria órfãos, mas ele enviaria o Consolador. E glória a Deus por isso, porque ele nos enviaria alguém que pudesse nos treinar, a fazer nós treinarmos a palavra, exercitarmos a palavra, nos mover na palavra, nos desenvolvermos a palavra, justamente que pudéssemos treinar para termos aí a realidade daquilo que ele desejou que nós vivêssemos no Espírito. Então, glória a Deus por isso. Nessa sexta-feira, eu quero te encorajar, antes de nós irmos para a palavra, antes de nós irmos para o louvor, tenha aplicações de disciplina espiritual. Aprenda a disciplinar-se para orar, para jejuar, para ler a palavra, para que você tenha tempo de adoração. Você tenha o adorar como um proclamar. Você tenha um adorar como um liberar da tua fé, liberar da essência, que o vaso quebre, que é a marca da tua carne, que isso se rompa na tua adoração profeticamente, para que saia a essência que ele colocou dentro de você e que essa essência possa queimar com o fogo do Espírito, assim como era a fumaça que subia no incensário. A gente fala, nossa oração é como um incenso. Eu quero explicar para vocês isso rapidamente. A Bíblia fala, né, que a oração dos santos é como um incenso diante do Senhor. O que é a marca desse incenso? Como é que funcionava? A pessoa pegava uma essência de erva, a pessoa colocava dentro do fogo, e esse fogo queimava a erva e subia a fumaça de incenso. Eu quero dizer para você, existe uma essência dentro de você que o Senhor colocou. Quando você ora no Espírito, esse fogo do Espírito, essa presença do Espírito vai queimar essa essência, e a oração que sobe é direcionada para o trono, é uma adoração para o Senhor. Então, glória a Deus, eu quero te encorajar. Tenha marcas de disciplina, seja um buscador, seja alguém faminto, não de conhecimento humano, não de ter um pouco mais de teoria, não de saber um pouco mais de teoria, mas seja alguém que você busca e tem fome dele, fome da presença. Tem Cristo como seu alimento, tenha Cristo como seu alimento, se alimente da palavra, se alimente do Senhor. Glória a Deus. E eu quero aproveitar, antes de nós entrarmos na nossa palavra, nessa realidade energética, que é a marca realmente da capacitação e de frutos inéditos, nessa sexta-feira, falando de sermos capacitados a frutos inéditos, e vivemos de fato uma realidade gloriosa que denuncia o câmbio variável, que restaura o valor do vinho como oferta imutável. Nós não somos aqueles que vivemos na variação e na oscilação das coisas, mas vivemos a realidade imutável do vinho, a plena alegria em nosso espírito. Eu quero falar isso para você, mas antes disso, eu quero chamar o louvor. Vamos adorar o Senhor, vamos louvar o Senhor, e depois eu volto com a marca dessa palavra. Deus abençoe demais você. Eu quero te convidar, pega esse link, manda para mais pessoas, e nós vamos declarar a marca de uma ressurreição. Manda pelo menos para 3 pessoas, para nós declararmos hoje a marca de uma ressurreição. Glória a Deus, e eu volto depois do louvor. Continuam mesmo no deserto, pois sei que existe algo bem maior. Um bom
Deus que você voltou. Glória a Deus que você está aí. Voltamos do louvor que abençoou a tua vida. E eu quero declarar para você. Pega esse link, manda para 3 pessoas e vamos profetizar ressurreição nessa sexta-feira. E eu quero dizer para você um pouquinho da palavra de hoje. Quero profetizar essa palavra, eu quero declarar essa palavra, eu quero liberar essa palavra. Você vai ter um pouco mais no repartir, mas isso para você ter uma prévia, uma entrada e que no repartir você receba o alimento completo. Mas eu quero falar para você, nós estamos essa semana falando realmente da marca em João capítulo 2. Existem 2 histórias muito profundas em João 2, que é a primeira marca de Cristo, que é o primeiro milagre de Jesus, que é transformar água em vinho. Ele está num casamento, ele transforma água em vinho, ele salva aquele casamento, ele é o noivo que está na festa. Mas existe uma marca que é importante que você entenda, que logo depois Jesus ele sai dali e ele vai no templo. E a Bíblia diz que João capítulo 2, versículo 18 ao 21 fala assim, ó. Então os judeus lhe perguntaram, que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? Versículo 21, ele porém se referia ao santuário do seu corpo. O que acontece? Jesus ele entra no templo ali e ele começa, existia um local do templo, é importante que você entenda isso, existe um local do templo que era destinado aos gentios, aqueles que não eram judeus, aqueles que não pertenciam à primeira aliança. E a Bíblia diz que as pessoas chegavam ali, vinham de todos os lugares, viam o templo de Jerusalém, e quando elas chegavam ali, começou a se montar ali uma coisa que é uma área de cambistas, ou seja, eles vendiam animais para que os gentios fizessem sacrifício. E Jesus chega ali e Jesus pega um chicote ali, começa a virar as mesas. Por quê? E ele fala, né, que essa casa seria chamada casa de oração. E ele fala, destruam esse templo que 3 dias ele restauraria. E aí os judeus perguntam, mas com que autoridade tu faz isso? E aí ele acaba respondendo que ele fazia na autoridade porque falava do seu corpo. Quando ele fala que ele destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias, ele estava falando dele. Ou seja, aquilo que era físico não ia deixar, ia ser pedra sobre pedra, não ficaria. Mas ele estava falando e pré-anunciando um caminho para uma nova aliança. Assim como João Batista abriu o caminho para que o rei viesse, para que o Messias viesse, Jesus ele abre o caminho para que os gentios pudessem ser inseridos numa nova aliança. E aqui é interessante porque os gentios não faziam sacrifício, não deveriam e não tinham a obrigação de fazer sacrifício no templo. Então, quando os cambistas, os caras tentam vender e impor aos gentios esse sacrifício, naquela época Jesus já limpa, porque Jesus fala que a minha casa seria chamada casa de oração. Porque naquela região ali, era a única coisa, a única ação que se esperava dos gentios, caso desejassem, era a atitude de orar a Deus. Porque eles não poderiam oferecer sacrifício, porque não eram da aliança e não tinham a obrigação de oferecer sacrifício. E por isso eles não acessavam o templo, a parte do pátio, do altar, enfim, aquilo que era o judeu acessava. Por isso que quando Cristo vem, ele rompe com a ideia de você fazer o quê? De você ter que oferecer a marca de um sacrifício como padrão da antiga aliança. Nós não oferecemos sacrifícios como a antiga aliança. Nós não oferecemos sacrifícios como a antiga aliança. O judeu oferecia sacrifícios antes de Cristo, porque não é mais necessário. Hebreus vai dizer que não é mais necessário sangue de bodes nem de novilhos, porque o Filho de Deus foi entregue como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque ele é também o templo do qual hoje todo gentil nós estamos nele. Em que templo eu adoro? Nós não adoramos um templo feito de mãos humanas. Por quê? Porque nós adoramos um templo, porque nós estamos nele. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas mais. Ou seja, onde Deus habita? No templo do meu corpo. E por que ele habita no meu corpo? Porque eu estou no
corpo de Cristo, e Cristo é o verdadeiro templo, ele é o verdadeiro sumo sacerdote, ele ofereceu uma aliança superior na marca do seu próprio sangue, ou seja, aquele sacrifício da qual os cambistas queriam oferecer aos gentios, aquele sacrifício da qual os cambistas tentavam vender, é um sacrifício negociável, variável e pensando no lucro. Naquele momento, Cristo limpa aquele lugar, e por isso que a Bíblia termina dizendo em João capítulo 2 que os seus discípulos viam que o zelo pela casa do Senhor o consumia, porque qual que era o zelo? Era o zelo de ter um lugar limpo, o zelo de ter um lugar aberto, um zelo de ter um vivo caminho para se chegar ao Pai. E glória a Deus por isso, por quê? Porque a marca do seu sangue é a marca desse vinho. Por isso que ele restauraria no seu corpo aquilo que no casamento é pré-anunciado, ou seja, as talhas de água, elas são enchidas pelos homens, mas o vinho vem por causa do envio, o vinho vem por causa da palavra, ou seja, existe aquilo que só o Senhor pode fazer. Atira a pedra em Lázaro, mas Lázaro vem para fora. Pode ser, enche as talhas, mas pode servir que vai virar vinho. Ou seja, existe uma marca de um sobrenatural, existe a marca de algo que é imutável, é a aliança oferecida por ele. Nós temos no mesmo capítulo 2 vezes uma marca de aliança, tanto no casamento feita pelo vinho e pelo envio daquele que é verdadeiramente o noivo para que salvasse o casamento. E nós temos ali a marca no templo, que é a limpeza profeticamente para que os gentios pudessem ser inseridos numa aliança e seriam inseridos numa aliança nele. Qual é o templo que nós adoramos hoje? Nós temos Deus habitando em nós como um templo não feito de mão humana, mas nós adoramos num templo que é o corpo do Senhor Jesus Cristo, que é o verdadeiro templo e que é o verdadeiro sumo sacerdote, ou seja, ele adentrou de uma vez por todas o santuário. Ele está oficiando diante do Pai, assim como o sumo sacerdote adentrava, o Santo dos Santos, ele adentrou as nuvens e está diante do Pai, assim como o sumo sacerdote adentrava o Santo dos Santos onde estava a arca, hoje ele está diante do trono, que é a presença manifesta, não mais numa leitura de realidade que acontecia pela arca, mas de fato pela verdade que existe na realidade daquele que vive para sempre e eternamente. Por isso que ele obteve uma eterna redenção e convidou a mim e a você, convidou a todos a sermos enxertados. Por isso que viriam de todos os povos e adorariam o Senhor em Sião. Por isso que os Salmos vai dizer que todos viriam e adorariam a Deus em Sião, e que diante dele, da face dele, todos se apresentariam. Ele vai chamar para si toda a nação, povo e língua, para declarar que ele é, todo olho vai ver, toda língua vai confessar que ele é o Senhor. E glória a Deus por isso, porque ele nos comprou, não com o sangue de um câmbio mutável, não com o sangue de alguém dizendo, ei, para você ter perdão é isso, para você ter perdão é aquilo, para você ter perdão faça isso, mas de fato um sangue que recai sobre nós, que nos liberta, nos livra, nos cobre, para que justamente a gente possa estar na presença dele, para que justamente a gente possa ter a marca dessa paternidade na nossa vida e para que a gente possa viver a marca dessa alegria que é oferta imutável. Nós não pagamos por isso, mas ele ofereceu por amor a nós. Ele se ofereceu e hoje nós recebemos isso. Nós recebemos, tomamos posse disso e vivemos a partir dessa realidade. Eu e você vivemos a partir dessa verdade. Qual é a realidade gloriosa? Ele se ofertou voluntariamente. Nós não pagamos por um animal para poder ofertar, nós não pagamos por um resgate porque nós não poderíamos nos resgatar a nós mesmos, mas ele se entregou voluntariamente. A renúncia do Senhor Jesus traz autoridade para quebrar todo o sistema de compensação mediante apagamento. Nós não vivemos numa compensação. Infelizmente, nós temos muitas pessoas que tentam compensar
A falta de relacionamento com o Senhor na base de um ritual. Ei, deixa eu cumprir um ritual para estar bem com Deus. Deixa eu cumprir um ritual para que Ele possa me dar algo. Deixa eu cumprir um ritual para que eu possa exigir o direito dessa divindade. Não, não, não. Nós não cumprimos o ritual para substituir relacionamento. Nós nos relacionamos intimamente com Ele. Porque nos relacionamos intimamente com Ele, nós desfrutamos da realidade de uma paternidade dentro de uma nova aliança. Nós estamos numa nova aliança marcada e inaugurada na marca do seu sangue, porque depois ele mesmo pegou profeticamente aquele vinho e declarou: esse é o meu sangue que é derramado por vós, fazer isso em memória de mim. Então quer dizer que fazer isso em memória dele na marca do sangue, sim, celebrais a morte do Senhor. Celebrar não é um momento de tristeza. Celebrar a morte do Senhor até que Ele venha, por causa de celebrar a marca desse sangue, porque quando Ele voltar, nós teremos a marca de uma ceia com Ele, as bodas do Cordeiro, e aquele vinho expresso hoje numa ceia, celebrando a morte, vai ser a declaração plena da vitória do Senhor. Por isso que o ministério de Jesus começa num casamento, numa boda, e vai terminar, vamos dizer assim, lá em Apocalipse 19, a obra já foi profeticamente concluída e o convite aos santos no sangue derramado na cruz do Calvário, mas vai ter mais uma vez o sangue, que é a figura do vinho, mais uma vez expressa lá nas bodas do Cordeiro. Ou seja, começa numas bodas, o meio do seu ministério é inaugurada, a obra, é inaugurada numa ceia e vai terminar nas bodas, ou seja, existe uma festividade na marca de um vinho imutável daquele que renunciou a si mesmo por amor de nós. Por isso que nós somos santificados na presença dele, mediante o seu sangue e a sua entrega e a sua renúncia. Receba hoje essa realidade gloriosa sobre a tua vida. Glória a Deus. E eu quero aproveitar, eu quero te convidar a você fazer a tua oferta. Nessa sexta-feira, dia 16 de janeiro, faça a tua oferta. Nossa chave Pix é igrejavinhedo@gmail.com. Faça hoje a tua entrega dentro da verdade. Faça uma oferta declarando realidade. Faça uma oferta declarando a marca dessa força que te capacita a produzir um fruto inédito. Amém? Eu quero orar pela tua vida, lembrando nossa chave Pix, igrejavinhedo@gmail.com. Eu quero orar pela tua vida hoje. Eu quero te abençoar nesse finalzinho de programa. E quero dizer para você, tem mais um Repartir hoje. Nós estamos todos os dias aqui no canal declarando e profetizando a palavra. Vamos orar? Pai. Senhor Deus e Pai, que a tua graça hoje, nesse dia, seja conosco, Pai. Nos dá entendimento, Senhor. Na nossa mentalidade, traz a marca de uma limpeza, Senhor. Senhor, eu oro agora para que esse sangue, Senhor, oferecido por Ti na cruz do Calvário, esteja sobre as nossas vidas. Esteja sobre a nossa casa, esteja sobre a nossa família. Que a nossa voz hoje encontre, Senhor, o caminho do trono da graça. Que as nossas súplicas sejam direcionadas a Ti. Senhor, estabelece, Senhor, os nossos pés para a caminhada, fortaleça as nossas mãos para a batalha. E que, Senhor, que nós possamos ter a certeza de que tudo nos vai bem, Senhor. Não porque somos simplesmente bons, mas porque o Senhor já abriu esse novo e vivo caminho para que numa nova aliança pudéssemos nos relacionar contigo. Que toda orfandade do nosso coração seja vencida hoje. Que possamos viver na realidade de termos um Pai, Senhor, que nos ama e que nos direciona, que nos dá destino. Senhor, eu abençoo cada entrega, cada oferta nesse dia. Que seja uma semente que declare profeticamente a realidade de um fruto. Que nós possamos entender que em cada semente existe a realidade de um fruto. Nos ensina hoje que uma semente não precisa olhar para uma floresta para saber que ela tem que se tornar, mas ela carrega dentro dela exatamente o que é necessário para ela viver, enfrentando os processos e se tornar aquilo que o Senhor já destinou para ser. O propósito pelo qual o Senhor mesmo
a desejou, para que possa cumprir o propósito eterno do Senhor. Abençoa cada um dos meus irmãos, Senhor Deus. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe demais você. E não esqueça, hoje às 19 horas nós temos a marca do nosso repartir. Deus abençoe demais você, tua casa e tua família. Shalom, shalom. O amor de Deus em primeiro lugar. Primeiro lugar. Aproveite agora para baixar o aplicativo da Rádio Vinhedo Web, a rádio web da Igreja Sem Placa. Com 24 horas de programação para você crescer em fé. É fácil, é rápido e edificador. Estamos aqui para falar de MEX, Mentoria Executiva. A Mentoria Executiva é uma plataforma poderosa de cursos e você pode acessar por mexconsultoria.com.br. Também no link da bio do BP Betão no Instagram. MEX Consultoria com BR traz a você cursos de hebraico, a língua de Deus, a língua original, para você poder enxergar a Bíblia colorida. Também tem o curso de neurociência, a neurociência aplicada à espiritualidade. Também a Bíblia que você nunca viu. Revelações, mais de 5.000 revelações de todos os capítulos da Bíblia. Essa você não esperava e você vai ter tudo isso à sua mão. MEX, Mentoria Executiva, tudo que você precisa para o seu próximo passo. MEX, você acessa, MEX, você confia, MEX, você maximiza. Vem comigo, vem. Shalom Adonai.